Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui para mais um Vale a Pena no canal do Observatório da TV no YouTube. Este programa no qual nós homenageamos, rememorando as suas carreiras, homenageamos figuras que ainda estão vivas para receber essa homenagem que já se faz bastante merecida. Nesta semana, nosso focalizado é um ator que já atuou em várias emissoras, que tem uma vasta carreira no teatro e que, sem dúvida, merece ser reconhecido pelo seu grande talento. Antônio Petrin. E antes de nós falarmos aqui da trajetória do Antônio Petrin, eu peço a você, como peço sempre, que junte-se aqui aos agora já mais de 42 mil inscritos no nosso canal, se você não for ainda um deles. Clique no sininho para acompanhar quando nós publicarmos novos vídeos, você recebe um aviso do YouTube. Comente aqui sugerindo temas para os nossos próximos programas e também compartilhe com aquela pessoa que você sabe que pode gostar aqui dos nossos programas, dos meus, do Cadu, da Cacá, do Cristiano, do João Márcio e muito mais. Antônio Petrin, de fato, se chama Antônio Petrin. Ele tem agora 83 anos de idade, nasceu na cidade de Laranjal Paulista, aqui no estado de São Paulo, portanto, no dia 20 de junho de 1938, filho do seu Guilherme e da dona Yolanda, que são ambos descendentes de imigrantes italianos, cujas famílias começaram a trabalhar no interior de São Paulo, substituindo a mão de obra escrava na lavoura de café. Mas, quando Antônio Petrin nasceu, no final dos anos 30, ali para a virada dos anos 40, já havia ocorrido o craque da Bolsa de Nova York, a crise do café, que foi no fim dos anos 20 para começo de 30, enfim. O café não era mais o que representava quando a mão de obra escrava foi substituída pela dos imigrantes. Então, a situação, por não ser mais a mesma, não favorecia que aqueles descendentes de italianos continuassem se dedicando à lavoura de café e, por isso, a família Petrin mudou-se do interior para a região do ABC paulista. Seu Guilherme foi trabalhar em empresas como a Pirelli e a Ródia e, em Santo André, criou seus filhos. A família morou muito tempo no bairro do Parque das Nações. E por ali, Antônio Petrin cresceu com seus irmãos numa infância basicamente de sobrevivência. A família ganhava muito pouco, era uma vida sacrificada, ele teve que começar a trabalhar muito cedo, já com 12, 13 anos. O primeiro emprego dele, salvo erro meu, foi numa serralheria, depois trabalhou numa pequena fábrica de lampiões a gás, que ele detestava, até terminar os estudos e ingressar num curso de desenho industrial, que foi o que deu a ele a sobrevivência nos seus primeiros anos de teatro, durante algum tempo, inclusive. Pois bem, Antônio Petrin viveu uma vida bastante feliz e tranquila, muito livre com os seus irmãos e os seus amiguinhos ali da mesma idade. Começou a fazer espetáculos de teatro bastante amador ainda, ligados à igreja que ele frequentava, a igreja católica ali do bairro. Também ele e os amigos pegavam textos que já haviam sido interpretados nos palcos até por gente do calibre de Procópio Ferreira, para aprender ali, imitando, recriando o fazer teatral, mas era mais uma coisa na base da brincadeira, para se distrair, embora se concatenasse com um interesse, um pendor que ele já demonstrava pelo teatro. Mas, como o próprio Antônio Petrin declarou num depoimento ao Orlando Margarido, no livro da imprensa oficial Ser Ator, chegou uma hora que ele precisou, vamos dizer assim, parar de brincar de teatro, porque as responsabilidades chegaram, ele se casou com a sua esposa, Dona Rosália, conhecida artisticamente, que também é atriz como Rosinha Petrin, e vieram os filhos, enfim, ele precisou parar de brincar de teatro e dedicou-se com bastante afinco à sua carreira de desenho industrial. Foi trabalhar, inclusive, numa empresa que tinha a ver com a construção de Brasília, inclusive, obras bastante audaciosas e modernas, e ele tinha realmente grandes capacidades
como desenhista. Foi o que o levou, inclusive, a querer fazer o curso que garantiria uma profissão com uma renda interessante para viver uma vida minimamente digna com a sua esposa e a sua família. Mas o teatro nunca deixou de interessar a ele, embora passasse um tempo sem fazer teatro. Depois de ter desistido de se inscrever na Escola de Arte Dramática, quando um pouco mais jovem e ainda solteiro, ele acabou ingressando na EAD, já na década de 50, final dos anos 50 para começo de 60, porque havia a possibilidade de, depois de um espetáculo ainda amador dirigido por Adhemar Guerra em Santo André, Gente como a Gente, de Roberto Freire, que Antônio Petrin fez com Sônia Guedes, Aníbal Guedes e outros colegas, ele acabou identificando a possibilidade de realmente se dedicar aos estudos na Escola de Arte Dramática sem deixar de lado seu dia a dia de desenhista industrial. Então ele trabalhava durante o dia, saía às 5 horas, corria para a EAD, tinha suas aulas até a noite e às 11 da noite corria para pegar o último trem para voltar para Santo André, onde ele ainda morava. E durante os seus estudos na EAD, teve como professores figuras muito importantes que marcaram não só a história dessa instituição, como também o próprio pensamento do teatro brasileiro no século XX, como Sábato Magaldi e Anatol Rosenfeld. Depois dessa experiência na EAD, onde ele também conheceu outros colegas que frutificaram na carreira de teatro, como Celso Nunes, que é um diretor muito reconhecido, Analia Alvarez, entre muitos outros, Antônio Petrin decidiu, passando também por uma crise com o trabalho de desenhista industrial, enfim, ele decidiu que aquela era uma fase vencida da sua vida e voltou a dedicar-se a teatro. Fundou, com uma influência a partir de uma ideia da professora Eleni Guariba, o que acabou se tornando para não falar errado, vou colar aqui, o Grupo Teatro da Cidade, a partir de uma apresentação que eles bolaram da peça de Molière, Georges Dandan. E esse personagem título foi interpretado pelo próprio Petrin, depois de uma época em que ele, já tendo deixado o desenho industrial, foi convidado por, quem diria, Jorge Andrade, o dramaturgo àquela altura já famoso, teve uma experiência como professor de uma experiência inovadora, de uma iniciativa inovadora para aquela época e mesmo hoje, que foi o Serviço de Ensino Vocacional, que usava os elementos do fazer teatral como ferramentas para o aprendizado dos alunos. Então, é uma iniciativa bastante interessante se a gente for analisar, né? Pois bem, depois da fundação do Grupo Teatro da Cidade, que passou um tempo, inclusive, sem a influência direta da professora Eleni Guariba, porque ela passou um tempo desaparecida, graças à sua atuação política, ela se tornou alvo da repressão da ditadura militar, e depois de fazer espetáculos também como Mirandolina, que é de Carlo Goldoni, isso tudo em Santo André, né? Antônio Petrin teve uma possibilidade de passar a fazer teatro na capital de São Paulo e considerou também um pouco vencida a sua contribuição, a fase da sua contribuição ao Grupo Teatro da Cidade, que sem Eleni Guariba e sem ele poderia então andar com as suas próprias pernas, embora ele continuasse ligado ali a processos como a escolha de peças que eles poderiam montar e coisas assim. Era realmente uma presença muito importante para esse grupo do Teatro da Cidade, no momento em que o fazer teatral em Santo André, inclusive com a construção do Teatro Municipal da cidade, teve uma grande força, foi muito valorizado até pelas autoridades, podemos assim dizer. E nos anos 70, Antônio Petrin foi se tornando um ator cada vez mais conhecido do público pelos seus muitos trabalhos em teatro, em peças cada vez mais famosas e também pelas aparições na televisão, que foram se intensificando. Papéis não muito grandes, mas que desembocaram no convite para um muito bom que o tornou famoso para toda uma geração, já chegaremos nele.
entre as muitas peças, mais de 60 que Antônio Petrin já fez no teatro, que é a sua grande paixão, é onde ele mais se realiza, é a expressão artística a qual ele mais se dedica até hoje, inclusive, pela qual ele é mais apaixonado, nós podemos citar peças de variados autores muito importantes e dirigidas por gente muito importante como Adhemar Guerra, que eu já citei, Silnei Siqueira, Odávlas Pet, Gianni Rato e Marco Antônio Braz, Márcio Aurélio, gente de grande gabarito. E que títulos são esses mais de 60? Separei alguns deles aqui para vocês no nosso Vale a Pena. Lá vão. O Homem de la Mancha, Dr. Fausto da Silva, Ganhar ou Ganhar, Amante S.A., Mortos sem Sepultura, Alegro Desbum, O Amor de Dom Perlimpim com Belisa em seu Jardim, Senhoras e Senhores, Bonitinha Mais Ordinária, Barrela, Pato com Laranja, Para Tão Longo Amor, A Balada de um Palhaço, Ecos, Ponto de Partida, Coriolano, Com a Pulga Atrás da Orelha, Rasga Coração e Só os Doentes do Coração Deveriam Ser Atores, entre muitas outras. É uma carreira muito vasta em teatro, não só porque ele se dedicou e se dedica muito a teatro, que é a sua grande paixão, mas também porque a televisão, apesar dos grandes sucessos de audiência dos quais Antônio Petrin já participou, nunca o seduziu tanto, nunca o mordeu com muita força. Ele nunca se deixou iludir, digamos assim, pelo sucesso que a televisão realmente traz ao ator, e ainda mais a um ator tão talentoso e tão apaixonado pela carreira, como é o caso dele. Em 1979, depois de já haver participado de algumas novelas como Os Ossos do Barão, na TV Globo, Tchan, A Grande Sacada, na TV Tupi, também O Direito de Nascer, na TV Tupi, participado de Vila Sésamo, na TV Globo, um programa infantil, Antônio Petrin foi convidado para interpretar Gabriel, o pai de Malu, que era a Regina Duarte, na série Malu Mulher, que teve 2 temporadas, em 79 e em 80. Ele só tinha 41 anos, né? Não tinha nem completado 41 anos quando a série estreou, mas fotografava como pai da Malu, assim como a sua esposa em cena, uma amiga de juventude de teatro, Sônia Guedes, que interpretava a mãe. E eles não tinham idade para ser pais da Regina Duarte, mas interpretaram muito bem os seus personagens, fotografavam, né, caracterizados, enfim, com figurino, e são marcos desse projeto, que teve também a Narjara Tureta, o Denis Carvalho. Há um episódio em particular que eu gosto muito dessa série, que chama-se Muitos Anos de Vida. Tem a participação especial da Elza Gomes, que interpreta a avó da Malu, sogra do Gabriel. E ele implica muito com a velhinha, né? Ele era o típico machistão, fruto da sua geração. E o seu casamento era um espelho para que a Malu não quisesse, digamos, repetir eventuais erros que a própria mãe tivesse cometido na união com ele, Gabriel. Depois de Malu Mulher, Antônio Petrin não ficou como um ator fixo do elenco da TV Globo. Participou de produções em diversas emissoras, além da própria TV Globo, claro. Esteve em Os Adolescentes, como Moacir, em 1981, na TV Bandeirantes. Moacir, que era o pai da Majô, a Tássia Camargo, uma das protagonistas da novela. O ex-marido de Raquel, que era a Márcia de Windsor. Logo em seguida, na novela que sucedeu Os Adolescentes, ele teve um bom papel, que foi o Joaquim em Ninho da Serpente, do Jorge Andrade. Participou de Anjo Maldito e Vida Roubada, 2 novelas do SBT, exibidas aí entre 83 e 84. Em Vida Roubada ele era o seu Henrique, pai do protagonista vivido pelo Fausto Rocha, o Carlos, se eu não me engano era o nome dele esse, Carlos. Participou de Anarquistas Graças a Deus, uma minissérie da TV Globo, baseada na obra de Zélia Gattai, em 84, como Roque. Viveu também, nessa mesma época, o Onofre de Viver a Vida na TV Manchete, uma minissérie de Manuel Carlos.
um autor que ele reencontraria em 2014 na novela Em Família, no papel do Viriato, se eu não estou enganado. Mais recentemente ele participou na Record TV de Escrava Mãe, como Coronel Custódio. Na mesma emissora ele esteve em Tiro e Queda, em 99, esteve também em Marcas da Paixão, no ano 2000, como o Adrião. Na TV Globo participou também de Amazônia, em 2007, como o Gabino, de Corpo Dourado, Ezequiel, em 1998, foi o Castelo, em Chiquinha Gonzaga, minissérie do Lauro César Muniz, em 99, o dono da casa de espetáculos, da confeitaria, enfim, um mix para a vida noturna do Rio de Janeiro do século XIX, onde a grande estrela era Suzette Daniele Vinitz, e depois com seu filho Castelinho Neco Villa-Lobos, Suzette continuava estrela, agora na interpretação de Suzana Vieira. E na TV Manchete, Antônio Petrin teve grandes momentos da sua carreira, além do SBT, do qual eu já falarei. Na TV Manchete, Antônio Petrin chegou, depois de ter feito essa minissérie Viver a Vida em 84, para um ciclo mais contínuo, mais produtivo, entre 1990 e 1994. O papel de Tenório, que ele eternizou na versão original de Pantanal, de Benedito Rui Barbosa, um homem detestável, que maltratava a mulher, a pobre da Dona Maria, que ele chamava de Maria Bruaca, que era a Ângela Leal. Tinha com ela uma filha, a Guta, a Luciene Adame, e uma outra família na cidade grande, cuja esposa se chamava Dona Zuleika, que era a Rosa Maria Murdinho. Esse homem, ele era o típico canalha simpático, que você odeia, mas ao mesmo tempo não odeia tanto quanto se ele fosse ainda mais desagradável do que ele já é. É meio confuso isso, mas dá para entender. Se você viu a versão original de Pantanal, e agora o personagem promete ir mais ou menos na mesma linha na interpretação do Murilo Benício, que foi quem ficou com esse papel, que é ótimo, do Tenório. Um vizinho do José Leôncio, que era o Cláudio Marzo, e agora será o Marcos Palmeira. Depois de Pantanal, que marcou muito a carreira de Antônio Petrin, e até um pouco negativamente na visão do próprio ator, porque influenciou muitos personagens com o mesmo perfil nos anos subsequentes, influenciou a escalação dele, convites para ele fazer papéis nesse sentido, ele esteve em A História de Ana Raio e Zé Trovão como o Lamberto, numa das passagens da novela que trocava de cidade, trocava de locação, né? Junto com ele esteve também a Joia, que era a Renata Fronze, entre outros personagens. Participou também de Amazônia, no papel do Comendador Mangabeira, em 1991 para 92. Esteve também num projeto que não chegou a ir ao ar, o Marajá, e também na novela Guerra Sem Fim, de José Louzeiro e Alexandre Lídia, também autores do Marajá, com Regina Braga, entre 93 e 94. Em Guerra Sem Fim ele vivia o delegado Ortiz. E logo depois, no SBT, participou de outro trabalho seu muito lembrado como Seu Assad, o comerciante, chamado de Turco pelo seu empregado Júlio, que era o Otton Bastos, na novela Éramos Seis, na sua versão produzida pelo SBT, com direção geral do Newton Travesso, adaptação do Silvio de Abreu e Rubens Evald Filho da obra de Maria José Dupré. Esse personagem, agora na TV Globo, mais recentemente, foi vivido pelo Werner Schienemann, e o Júlio era o Antônio Calone. Seu Assad, que era o pai da Maria Laura, mais uma vez Luciene Adame, filha do Antônio Petrin, e Maria Laura, filha do Werner Schienemann, foi a Raíssa Bratiglieri. No mesmo SBT, Antônio Petrin participou de Esmeralda, na qual ele viveu o Sabiá, um personagem muito empático, especialmente com o público infantil, um grande amigo da mocinha Esmeralda, que é a Bianca Castanho, nessa novela exibida entre 2004 e 2005, e também esteve em outros projetos como Revelação, Seu Hermírio, entre 2008 e 2009, e Vende-se um Véu de Noiva, o Zé Moreia, em 2009, duas novelas da Iris Abravanel, Vende-se um Véu de Noiva, baseada na obra da Janete Claire. Também esteve na mesma emissora em Amor e Revolução, no ano de 2011, no papel do Dr. Rui, um médico que se viu obrigado a colaborar com a ditadura.
por conta da realidade que o Brasil vivia no período retratado pela novela. Além de ter participado de diversos filmes, como Lua Nova, por exemplo, O País dos Tenentes, A Árvore dos Sexos, e ampliou a presença no cinema nacional depois da retomada, como a gente chama, de meados dos anos 90 para cá, depois do grande sucesso popular com Pantanal, inclusive. Antônio Petrin é um grande ator. Se você tiver a oportunidade, vá vê-lo no teatro e acompanhe os trabalhos que ele já fez e que ainda fará na televisão. Espero que, caso ele veja esse nosso vídeo, goste bastante, você que é fã dele também, e o Vale a Pena volta numa próxima oportunidade. Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua audiência. Tchau!